Composto por 2 jornalistas formados e 4 estudantes de jornalismo, o Portal Todavia discute música, cinema, arte, entretenimento e uma série de outros assuntos de uma maneira bem leve e gostosa. Para nos falar mais a respeito desse projeto, eu vou conversar com 2 membros da equipe, o Patrick e o Mário. Bom, vou começar com você, Patrick, né? Você que foi o idealizador, né, do portal. Fala um pouquinho de como surgiu essa ideia. Bom, o Portal Todavia surgiu em 2012 com a outra equipe e como meio que um projeto de turma mesmo. Eu ainda estava na faculdade, ainda estava quase terminando o curso e aí a gente sempre gostou de falar de entretenimento, falar de comportamento e a gente viu na oportunidade de um site, um portal, a gente está exercitando esse nosso lado de jornalista e tanto com as questões das matérias quanto com a questão do opinativo, do editorial, que eu acho que é uma coisa mais complicada hoje para quem está fazendo um curso de jornalismo, é você saber usar as palavras, se posicionar. E eu acho que o portal veio a calhar nesse sentido. Como é que foi, né, a escolha do nome? Por que Portal Todavia? Na verdade era isso, eu acho que a equipe era muito diversa, cada um gostava de falar de alguma coisa, e aí a gente ficou se questionando qual nome dá isso. E nada melhor que um Todavia que faz o duplo sentido, né, de termos várias vias para se falar. Que esse é o gostoso da coisa, é você poder falar de música, ao mesmo tempo que você pode falar de cinema, que você pode falar de moda. E de sempre procurar um porém, um mais na história, sabe? De sempre procurar aquele outro lado que nem sempre é visto, que nem sempre é dito. E aí surgem os espaços dos editoriais que a gente tem no portal. Uhum. Bom, Mari, fala um pouquinho como é que funciona o portal, né? Como é que vocês se reúnem, como é que rola essa troca, essa discussão, como é que rola as pautas, como é que são divididas? Bom, a gente, apesar da gente ter contato diário sempre com todo mundo, a gente tem uma reunião de 15 dias mais ou menos, onde a gente tenta levantar pautas que estejam em voga, assuntos que estão sendo debatidos nas redes sociais, coisas que aconteceram que a gente acha interessante falar, além de divulgar coisas culturais daqui da cidade, artistas que a gente acha interessante mostrar o trabalho e não são assim tão divulgados pela mídia, sempre mantendo mesmo essa questão de entretenimento mesmo. Daí, depois das reuniões, a gente parte para elaborar os textos, as pautas e eu e o Patrick, a gente tem meio essa visão, essa questão de revisar o texto dos meninos, porque eles ainda estão estudando, são, digamos, nossos estagiários, assim. E é isso aí, e toda semana a gente mantém essa atualização constante do site, com as matérias, editoriais e algumas parcerias também com algumas pessoas de fora que a gente tenta manter agora. Uhum. E assim, além de ter mudado, né, o layout, ter mudado a cara do portal, mudou também a equipe. O que ocorreu, né, com essa mudança? Como é que mudou a proposta do trabalho de vocês? Eu acho que não mudou exatamente a proposta, mas claro que quando você muda a equipe, você muda o jeito de fazer jornalismo, o jeito de fazer, de lidar, de rotina, de tudo. Até porque são pessoas novas, ideias novas, opiniões novas. A gente tem uma equipe hoje que eu diria ter uma unidade melhor, apesar de não termos opiniões iguais. Nos editoriais, principalmente, em que a gente tenta dar visibilidade a temas mais sociais, mas em que a gente puxa para a questão das diversidades religiosas, da diversidade sexual, diversidade de comportamento mesmo, sabe? De a gente poder questionar isso, questionar a própria sociedade. E eu vejo isso não só como uma mudança de equipe, mas como um amadurecimento próprio, que os textos que eu escrevia antes não tem esse envolvimento maior com as questões mais sociais, mais políticas. E não política de levantar bandeira ou disso, aquilo, mas eu acho que de política de você perceber mais o lado humano, sabe? Dos direitos humanos, dessas questões, que eu sinto muito mais aflorada nessa nova equipe do que na equipe antiga. E uma coisa legal do portal é que a gente tem, por característica, trazer esses textos de uma forma bem mais leve para o leitor, de trazer os textos com seriedade, mas mostrando uma opinião e um texto que seja leve e fácil de entender, mostrar mesmo nossa opinião, uma visão mais clara para quem está lendo. E é legal, importante falar para o público de casa que, embora vocês tenham essa pegada mais leve, essa coisa mais gostosa, um texto mais tranquilo de ser lido, vocês também discutem temas super importantes, né? Temas polêmicos, não deixa de ser tratado isso no portal, não é isso? Com certeza. Inclusive, a gente tem um quadro
além dos nossos editoriais, a gente tem uma coluna que deu super certo, já que a gente tem uma equipe formada só por homens. Aí a gente pensou em de que forma a gente pode estar trazendo o universo feminino para dentro do portal. Porque falar do universo feminino, não estando no universo feminino, não é a mesma coisa. Né? Então a gente tem um Papo de Menina, em que a gente convida semanalmente alguma mulher que venha tratar de algum assunto interessante, que tenha a ver com sua vida, que tenha experiência daquilo, para estar discutindo. E aí a gente já teve assuntos muito interessantes, do tipo gravidez na adolescência, a gente já teve a questão do ateísmo, uma série de assuntos nesse sentido, sabe? De a gente meio que tá numa vibe meio feminista, sabe? Mas sem ser aquele feminista tão rotulado, que as pessoas têm o costume de olhar e meio que se sentir... Então aquela coisa do estereótipo, Isso, né? exatamente. É de fazer de uma coisa mais leve. Uma coisa que no fundo, eu acho que a maioria das pessoas tem alguns conceitos em si, mas só não se dá conta, sabe? E o legal desse quadro é que a gente acabou trazendo temas que as pessoas acabam se identificando. E a gente tem essa resposta legal nas redes sociais, assim, as pessoas comentam. E são temas comuns, mas que às vezes não são debatidos. E no Papo de Menino, nesse quadro que a gente tem, nessa coluna, a gente percebeu muito isso, assim, dessa identificação do leitor. E assim, vocês falam o tempo todo, né, de redes sociais, e o portal tem uma divulgação muito ampla, né, e um feedback muito legal nas redes sociais. Como é que isso interfere, né, na maneira como vocês produzem conteúdo? Eu acho que a gente está conectado o tempo inteiro nas redes sociais para ver realmente o que o público está querendo, sabe? O que o público gosta, a receptividade daquilo. Porque a gente escreve porque a gente gosta, claro. Mas a gente também tem que escrever o que as pessoas querem ler. Não adianta nada a gente escrever só o que a gente gosta, sem que aquilo tenha uma repercussão, tenha um retorno, sem que aquilo gere um debate, sabe? Eu vejo muito alguns assuntos, esses assuntos mais polêmicos, assim, gerar um envolvimento dos leitores na fanpage da gente, de estar discutindo mesmo, e não é naquela discussão rasa, é aquela discussão de tipo, eu penso assim, pode acrescentar, da mesma forma que a gente entrega um texto, o leitor entrega uma leitura, entrega uma interpretação dele daquilo, e aquilo acrescenta muito na gente, sabe? Eu acho que o Facebook é a rede social que a gente mais tem utilizado, e eu acho que é isso, até na própria divulgação do nosso trabalho, o Facebook é um aliado. Então, para além de uma experiência profissional, né, para vocês, acaba sendo muito uma experiência pessoal, né? A partir do momento que vocês pegam muito dessa experiência para vocês, identificam com textos, com depoimentos de outras pessoas, não é isso? Com certeza, é um crescimento gigante, sabe? Aquilo que eu falei, de você ver seu trabalho amadurecendo, sabe? De você perceber coisas que você não fazia há um ano atrás, há um mês atrás, sabe? De você pegar até o próprio primeiro texto do retorno e o texto de hoje, e você ver o quanto você cresceu naquilo. Sabe, quanto de novas leituras você tem de mundo, das pessoas, de música, de cinema. Você cresce muito, muito, muito mesmo. É uma construção, tanto pelo exercício desse trabalho, quanto pelo próprio feedback do pessoal, das críticas, das opiniões. É sempre cada tijolinho, a gente vai sempre acrescentando o trabalho da gente. E assim, além desses temas mais profundos, né, que a gente já falou, vocês têm também atenados, né, o que está acontecendo no cenário cultural, no cenário pop. Como é que vocês fazem, né, para dar conta de tanta informação? Porque toda hora surge uma coisa nova. Na verdade, assim, a questão do entretenimento é uma coisa que, para selecionar, é muito complicado. Mas a gente parte do princípio que já existem outros portais e outros espaços na internet que dão conta dessa coisa mais efêmera, mais rápida, de tipo, fulano lançou um CD, o filme tá no cinema, não sei o quê. Existem espaços para isso já. Então, a nossa ideia é sempre fazer um trabalho mais calmo, mais tranquilo, mais pensado, sabe? Então, a questão do entretenimento, da produção do mercado fonográfico, do cinematográfico, é sempre pensar em o que é que aquilo pode trazer a mais pro leitor, sabe? Não é tipo assim, que lançou... Não é trazer mais do mesmo. Então, desenvolve aquela história, desenvolve dá uma mais, outra cara, traz né? uma coisa mais bem pensada, mais bem elaborada. E assim, né? Falar de futuro é uma coisa complicada, né? Mas o que vocês pensam pro futuro do portal? O que vocês acham que pode vir de novo, que pode vir de interessante aí pela frente na história do portal? Parcerias, né? Eu falo assim que a gente tá bem no comecinho, porque eu comecei agora, mas o portal já existe tem mais tempo. Mas sempre pensa em somar, em conseguir parceiros para apoiar o portal, para rolar esse feedback mesmo. Eu sempre digo que a gente é uma equipe de 6 pessoas, que não são 6 pessoas, são muito mais, sabe? Que tipo, os nossos colaboradores, os nossos
as pessoas que opinam na nossa fanpage, que comentam nas matérias, eles também fazem o portal, sabe? Eles também ajudam a construir aquilo, a crescer junto com a gente. Bom, e para terminar esse bate-papo, eu queria pedir para vocês fazerem um convite, né? Para quem não conhece o portal, para que venha conhecer, né? Para que dê uma lida nas matérias. Bom, quem quiser acessar, o endereço da gente é o www.portaltodavia.com e a nossa fanpage é o facebook.com/portaltodavia. Então, só ir lá dar uma olhada. Se quiser falar de entretenimento, falar de comportamento, opinar sobre tudo, a gente está lá esperando para receber todo mundo de braços muito abertos. Tá certo, então, muito obrigada, meninos, pelo bate-papo, pelos esclarecimentos, foi ótimo. E, assim, desejar boa sorte a vocês, não só no Portal Todavia, mas no futuro como um todo. Obrigado, TV Wesley. Catarina Paixão para o Mundo Universitário.